Você já conhece a Citra Blue? Dá uma olhada de que jeito que essa grama se comporta. Então, é um gênero de gramas que inclusive é nativa do Brasil. A Citra Blue especificamente é uma cultivar de grama que foi desenvolvida na Flórida, pela Universidade da Flórida, pelo professor Kevin Kenworth, e ela apresenta uma coisa muito interessante no processo de desenvolvimento dela, que é a questão da resistência e da tolerância a algumas pragas e doenças que a gente encontra lá na Flórida e que aqui no Brasil também acabam entrando num declínio metabólico da antiga Santo Agostinho que a gente encontrava aqui no Brasil. Então, o que que a gente tem de pontos fortes nessa grama aqui? A gente encontra nela a possibilidade da gente trabalhar com águas com teores de sódio um pouco maior, justamente porque ela tem essa tolerância à questão da salinidade. Ela tem uma resistência hídrica muito superior a outras gramas utilizadas em meia sombra, justamente por um dos fatores que é esse que eu vou te mostrar, que é o calibre dos estolões. A gente está falando de uma grama que é até difícil de você tirar do solo, e eu acabei de puxar aqui aleatoriamente para vocês olharem no detalhe. Olha a espessura desse estolão. Não sei se no vídeo consegue detalhar tanto, mas o calibre dele aqui é muito próximo à grossura de um dedo mindinho. E o sistema radicular? Então, é uma grama de propagação estolonífera, ou seja, ela depende de soltar estolões para fechar o espaço. E essa questão da resistência hídrica e da possibilidade dela de ter o uso da água com teor de sódio maior se dá justamente por isso. Então, os estolões dela são preparados para fazer a transposição de água de um canal para o outro, para deixar numa linguagem um pouco mais simples. Existem filtros no meio que vai filtrando esse sódio. Por isso essa grama tem a possibilidade de fazer irrigação com água, até água salobra. Não água, de mar, com alto teor de sódio, mas água com teores de sódio razoável, que são as águas salobras, tá. E isso é um grande trunfo, principalmente para áreas litorâneas e algumas chácaras, alguns empreendimentos que existem águas disponível para irrigação que apresenta esse teor de sódio. Outra característica muito interessante dela, além dessa questão da resistência hídrica, de ser uma grama de folhas mais largas, que tem essa presença de captação solar mais ativa, ou seja, ela consegue ter uma eficiência de conversão energética do sol para a produção de fotoassimilados muito superior a uma grama de folha média a fina, folhas médias estreitas também, né, que pode ser falado. Ela tem essa questão da resistência hídrica, captação solar no meia sombra muito superior, é a questão realmente da estética. No vídeo, depois com certeza vai aparecer para vocês o diferencial da tonalidade de cor. Nós estamos falando de uma grama aqui com um verde muito forte, um verde muito escuro e azulado. Então hoje no mercado nacional, a gente não tem outra cultivar de grama que expresse essa tonalidade de cor. E isso combina muito, principalmente com a arquitetura moderna, que trabalha aqueles tons mais voltado para o cinza. Então dá um contraste muito bacana no projeto arquitetônico quando você pega uma casa que ela é pintada ou que existem composições de pedras naturais, ou seja, qualquer elemento arquitetônico lá que seja mais puxado para a paleta do cinza, o contraste de coloração desse verde azulado realça mais ainda a fachada da casa ou empreendimento que vai ser utilizado. Então ela dá esse contraste muito bacana. Um outro detalhe, aqui a gente está falando com um material a nível de produção. Aqui a gente está na unidade nossa de Tatuí, aqui em São Paulo. Porém, quando você trabalha no paisagismo com a altura de poda dela mais elevada, que não é o caso do nível de produção que é onde a gente se encontra, aqui a gente manda a grama na altura mínima de poda, justamente para na fase de pegamento ela não passar do ponto de altura ideal, depois acontecer o scalping. Mas quando a gente trabalha com essa grama e a gente vai colocar algumas imagens a nível de paisagismo, e a gente viu isso muito lá nos Estados Unidos também nos projetos, a altura de livre de poda dela ou a altura conforto que a gente fala, justamente você vai pegar as pontas das folhas desse gênero e espécie, né, Stenophyton secundatum, que são as folhas arredondadas. Então, trazendo num detalhe, naturalmente ela já apresenta esse contorno foliar na parte de cima, arredondado. E isso dá um charme muito diferenciado para o jardim, como estou falando. No universo da gramicultura existem tantas espécies, tantas possibilidades de ser trabalhado nessa parte da moeda da beleza, e o que ela entrega é realmente essa tonalidade de verde azulado, essa questão
de ser opaco, de ser uma cor, assim, que não é brilhante, então ela absorve muito a questão da paleta de cor onde ela vai ser trabalhada, e justamente a ponta dela. Então eu trabalho com uma grama numa altura de poda ideal dela, que no caso é de 3 a 6 centímetros de altura, podendo ser manejada acima de 10 inclusive, que é o que a gente vê muito nos Estados Unidos, ela vai expressar essa pontinha arredondada. E quando você olha no contraste, ao longo assim do projeto, você vê aquele trabalho de densidade que é único. Então, da mesma forma que a gente tem uma innovation, que a gente vê as folhas eretas, aquela textura e semelhante a um campo de golfe, de um campo aveludado, essa aqui ela vai ter um outro diferencial dessa imagem de textura. Quando você olha longitudinalmente assim, no projeto, você consegue ver essas características, tá? O único exclusivo da Qualigrama, que nós trouxemos lá da Flórida, desenvolvido na Universidade da Flórida pelo professor Kevin, que apresenta características únicas. Como a gente já falou, é um material genético que foi desenvolvido e selecionado na Flórida, porém que apresenta umas condições de nativo. É um material que saiu do Brasil, que existe em diversas regiões do mundo, mas que no Brasil mesmo, gênero e espécie, existe, que é Stenofato secundatum. Então é isso, pessoal. Ao trazer essa seleção desse material genético para o Brasil, a gente conseguiu ter características fenotípicas muito interessantes, que é essa tonalidade de verde, essa questão da resistência maior à seca, dessa questão do calibre também do estolão, ou seja, dá uma resistência de placa muito maior no manejo de plantio, que era um dos grandes problemas que a gente tinha no mercado nacional. A antiga Santo Agostinho, que é o mesmo gênero e espécie, cultivar diferente, né? A gente tinha muito problema de quebra, tanto que a gente parou de produzir na Qualigrama porque não gerava uma experiência positiva para o cliente. Então aqui é ao contrário, a gente tem uma placa densa, linda, maravilhosa, resistente, com um único tom de verde que é o único mesmo dela. A gente não tem outra grama, outro gênero e espécie que entregue esse tom de verde azulado maravilhoso para o projeto. Bom, pessoal, é isso então. E uma das coisas também que às vezes o pessoal pergunta para nós, eu tenho aqui água normal, uma água com os parâmetros ideais para uso de irrigação convencional para o jardim. Eu não posso utilizar na grama? Não, pelo contrário. A água com os parâmetros ideais é o que deve ser utilizado para essa cultivar também, assim como todas as outras. Acontece que ela tem uma possibilidade de ser trabalhado com o uso de águas com pequenos teores de sódio, diferente de algumas espécies de grama que não têm a tolerância, acaba gerando uma fitotoxicidade e ao longo do tempo vai tendo um declínio do jardim, do gramado no caso. Então aqui existe essa possibilidade de ser trabalhado, tá? Então, pessoal, é isso. Para você que busca um cultivar de grama com um gênero diferente, que vai apresentar uma textura diferente e única, porque é a única que apresenta essas pontinhas arredondadas, essa folha lanceolada comprida, com a questão do verde azulado, também único no segmento, e vai realçar toda essa questão das paletas de cor, pode contar com a Citra Blue, tá? É uma grama já testada, já validada no mercado, que a gente já executou alguns projetos tanto aqui em São Paulo quanto no Nordeste, e aí é um sucesso, já presente na Qualigrama, já testado e validado desde 2019, tá bom? Então vem com a gente, escolha materiais de gramas diferentes, teste e veja o resultado da composição dessas especificidades que cada material genético vai trazer para o seu projeto, tá bom? Uso em lagos ornamentais, uso em partes litorâneas, próximos a quiosque, meia sombra, é na onde ela vai expressar esse potencial maravilhoso. Não deixe de seguir as nossas redes sociais e no meu perfil lá você vai ver alguns vídeos a respeito dessa grama lá na Flórida, tá bom?